Você sabia que existe algo no universo tão denso que um pedaço menor que a cabeça de um alfinete pesaria mais de 1 milhão de toneladas? Algo tão impossível que desafia nossa compreensão da realidade? Hoje você vai descobrir os segredos mais perturbadores das estrelas de neutrões, objetos cósmicos que redefinem completamente nossa percepção sobre densidade, gravidade e os limites da física. Prepare-se para uma jornada que vai explodir sua mente, porque o que você está prestes a aprender sobre estes monstros cósmicos vai mudar para sempre a forma como você enxerga o universo. E no final deste vídeo, você vai entender por que os cientistas consideram as estrelas de neutrões como os objetos mais extremos e fascinantes de todo o cosmos. Mas antes de revelarmos os segredos mais chocantes dessas estrelas impossíveis, deixe-me fazer uma pergunta que vai assombrar sua mente pelos próximos minutos. O que aconteceria se você pudesse segurar na palma da sua mão um material tão denso que uma colher de chá dele pesaria mais que o Monte Everest inteiro? A resposta vai te deixar sem palavras. Para compreender verdadeiramente a densidade absurda das estrelas de neutrões, precisamos primeiro entender como estes monstros cósmicos nascem. Imagine uma estrela gigante, pelo menos 8 vezes maior que nosso Sol, vivendo sua vida normal por milhões de anos, queimando combustível nuclear em seu núcleo como uma fornalha cósmica gigantesca. Durante toda a sua existência, esta estrela massiva mantém um equilíbrio perfeito e delicado. A força gravitacional tentando comprimi-la para dentro, enquanto a pressão da fusão nuclear empurra para fora. É como uma batalha épica entre duas forças titânicas, travada no coração da estrela por milhões e milhões de anos. Mas essa batalha não pode durar para sempre. Quando o combustível nuclear finalmente se esgota, algo absolutamente catastrófico acontece. A gravidade vence esta guerra cósmica de forma brutal e definitiva. O núcleo da estrela, que antes tinha o tamanho aproximado da Terra, colapsa em questão de segundos para uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro. 20 quilômetros. Consegue imaginar toda a massa do nosso planeta sendo comprimida em algo menor que uma cidade? Esse colapso libera uma quantidade de energia tão monstruosa que a estrela explode em uma supernova. Uma explosão tão brilhante que pode ser vista a bilhões de anos-luz de distância. Por algumas semanas, esta única estrela explodindo brilha mais intensamente que uma galáxia inteira contendo 100 bilhões de estrelas. É literalmente um dos eventos mais violentos e espetaculares que podem ocorrer no universo. E do que sobra deste inferno cósmico, nasce algo ainda mais extraordinário. Agora chegamos ao ponto que vai explodir completamente sua mente: a densidade das estrelas de neutrões. Lembra daquele pedaço do tamanho da cabeça de um alfinete que mencionei no início? Ele realmente pesaria 1 milhão de toneladas. Mas isso é apenas o começo desta jornada pela insanidade cósmica. Uma colher de chá de material de estrela de neutrões pesaria aproximadamente 6 bilhões de toneladas. Para você ter uma ideia real do que isso significa, imagine pegar todos os carros, caminhões, ônibus e motocicletas que existem na Terra inteira, todos os veículos do planeta, e comprimi-los em uma única colher de chá. Ainda assim, não chegaria nem perto da densidade de uma estrela de neutrões. É como se toda a humanidade, todos os edifícios, todas as montanhas e oceanos fossem esmagados em um ponto menor que uma cidade pequena. Mas como isso é fisicamente possível? A resposta está na estrutura fundamental da matéria. Normalmente, os átomos são compostos principalmente de espaço vazio. Se um átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria apenas uma bolinha de gude no centro. Nas estrelas de neutrões, a gravidade é tão intensa que esmaga completamente este espaço vazio. Os prótons e elétrons são literalmente forçados a se fundir, criando uma sopa densa de neutrões puros. O resultado é o material mais denso que pode existir no universo. Mais denso que qualquer coisa que possamos imaginar ou criar na Terra. Se você pudesse de alguma forma mágica transportar um cubo de 1 centímetro de material de estrela de neutrões para nosso planeta, ele pesaria aproximadamente 100 milhões de toneladas. Esse pequeno cubo seria tão pesado que atravessaria o chão, o subsolo, e continuaria afundando até chegar ao centro da Terra. Nada poderia pará-lo. Mas a densidade absurda é apenas uma das características impossíveis das estrelas de neutrões. O campo gravitacional destes objetos é tão intenso que desafia nossa compreensão. Se você estivesse na superfície de uma estrela de neutrões, o que seria instantaneamente fatal, obviamente, você pesaria aproximadamente 200 bilhões de vezes mais que na Terra. Uma pessoa de 70 quilos pesaria 14 trilhões de quilos. E aqui vem outro facto que vai quebrar sua percepção da realidade. Algumas estrelas de neutrões giram em velocidades absolutamente insanas. A estrela de neutrões mais rápida já descoberta gira 700 vezes por segundo. 700 rotações completas em apenas 1 segundo. Imagine um objeto com a massa de um Sol e meio girando mais rápido que as hélices de um helicóptero. A velocidade na superfície desta estrela chega a 25% da velocidade da luz. O campo magnético das estrelas de neutrões é outro aspecto que desafia qualquer comparação terrestre. Ele é trilhões de vezes mais forte que o campo magnético da Terra.
tão poderoso que seria capaz de apagar todos os cartões de crédito do planeta a uma distância de 1000 quilômetros. E se você chegasse muito perto, os átomos do seu corpo seriam literalmente esticados em formas alongadas devido à intensidade magnética. Algumas estrelas de neutrões se tornam pulsares, verdadeiros faróis cósmicos que emitem feixes de radiação dos seus polos magnéticos. Conforme a estrela gira, estes feixes varrem o espaço como os faróis de um navio, criando pulsos regulares de energia, que podem ser detectados na Terra. Estes pulsos são tão precisos que rivalizam com os melhores relógios atômicos que temos. A primeira estrela de neutrões foi descoberta em 1967 por uma estudante de doutorado chamada Jocelyn Bell Burnell. Ela estava analisando dados de um radiotelescópio quando notou sinais extremamente regulares vindos do espaço. Pulsos tão precisos que inicialmente pensaram que poderiam ser sinais de uma civilização alienígena. Eles até apelidaram o sinal de LGM-1, que significava Little Green Man 1, ou Homenzinhos Verdes 1, mas logo descobriram que estavam observando algo ainda mais extraordinário que vida extraterrestre. Este primeiro pulsar descoberto, catalogado como PSR-BU 919-21, pulsa exatamente uma vez a cada 1,337 segundos. Esta regularidade impressionante revelou que estávamos observando um objeto cósmico girando com precisão cronométrica. Desde então, já descobrimos mais de 3.000 pulsares em nossa galáxia, cada um contando sua própria história sobre os eventos mais violentos do universo. Uma das descobertas mais importantes foi o sistema pulsar duplo, PSR-B 1903-16, duas estrelas de neutrões orbitando uma ao redor da outra. Este sistema extraordinário permitiu aos cientistas testar as previsões mais extremas da teoria da relatividade de Einstein. As duas estrelas estão perdendo energia exatamente na taxa prevista pela relatividade geral, emitindo ondas gravitacionais que fazem suas órbitas decaírem lentamente. Esta descoberta foi tão importante que rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1993. Foi a primeira evidência indireta da existência das ondas gravitacionais. As estrelas de neutrões se tornaram laboratórios naturais únicos para testar física extrema. Elas nos permitem estudar matéria em condições que jamais poderíamos recriar na Terra. A densidade, temperatura, pressão e campos magnéticos encontrados nestes objetos estão completamente além de qualquer experimento terrestre. É como se o universo tivesse criado laboratórios perfeitos para expandir os limites do conhecimento humano. Os pulsares estão revolucionando a navegação espacial. Devido à precisão extrema de seus pulsos, eles podem ser usados como um sistema de GPS cósmico. Naves espaciais do futuro poderão usar os sinais de múltiplos pulsares para determinar sua posição exata em qualquer lugar da galáxia. É como ter faróis cósmicos espalhados por todo o universo, guiando nossa exploração das estrelas. A detecção de ondas gravitacionais de colisões entre estrelas de neutrões abriu uma era completamente nova da astronomia. Em 2017, os detectores LIGO e Virgo captaram as ondas gravitacionais produzidas pela fusão de duas estrelas de neutrões. Este evento, chamado de quilonova, criou elementos pesados como ouro e platina, revelando como os metais preciosos da Terra foram forjados no cosmos. Literalmente, o ouro do seu anel de casamento foi criado na colisão de estrelas de neutrões há bilhões de anos. Apesar de tudo que descobrimos, as estrelas de neutrões ainda guardam segredos profundos. Não sabemos exatamente como a matéria se comporta em densidades tão extremas. A chamada equação de estado da matéria nuclear densa permanece um dos maiores mistérios da física moderna. Pode ser que no centro das estrelas de neutrões mais massivas existam formas de matéria completamente desconhecidas, quarks livres ou partículas exóticas que nunca observamos. Outro mistério fascinante é o limite máximo de massa que uma estrela de neutrões pode ter antes de colapsar em um buraco negro. Sabemos que existe um limite, mas não sabemos exatamente onde ele está. Algumas teorias sugerem 2 massas solares, outras 3. Descobrir este limite nos ajudará a entender melhor a transição entre os objetos mais densos do universo e os mais misteriosos, os buracos negros. Existe ainda a possibilidade teórica de que algumas estrelas de neutrões sejam, na verdade, estrelas de quarks, objetos ainda mais densos compostos de quarks livres em vez de neutrões, ou talvez contenham matéria estranha, um estado hipotético da matéria que poderia ser ainda mais estável que a matéria normal. Se isso for verdade, estaríamos observando formas de matéria que redefinem completamente nossa compreensão da realidade física. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que em algum lugar lá fora, existem objetos tão densos que desafiam nossa imaginação. Estrelas de neutrões, onde um grão de areia pesaria tanto quanto um caminhão. Onde a gravidade é tão intensa que o tempo passa mais devagar. Onde campos magnéticos trilhões de vezes mais fortes que os da Terra criam fenômenos que parecem saídos de ficção científica.
Estes monstros cósmicos nos lembram de quão vasto e extraordinário é o universo em que vivemos. As estrelas de neutrões representam os limites extremos da física, laboratórios cósmicos, onde as leis da natureza são testadas até seus pontos de ruptura. Cada nova descoberta sobre estes objetos impossíveis nos aproxima mais de compreender os segredos fundamentais do universo. E quem sabe que outras revelações extraordinárias nos aguardam, conforme nossa tecnologia avança e nossa compreensão se aprofunda. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. E me conte, qual aspecto das estrelas de neutrões mais impressionou você? A densidade impossível? A velocidade de rotação insana? Ou os mistérios que ainda precisamos desvendar?